Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu relato de parto. Vocês pediram para eu contar como é que foi, explicar como é que foi. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com parto cesárea. Já faz uma semana que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu não consigo. Aos poucos eu tô voltando com a frequência normal de vídeos aqui no YouTube. Então se inscreve aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos, falta pouco. Deixa o like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários se você se identifica com alguma coisa que eu falei, se vocês passaram por alguma coisa igual. Então, como vocês sabem, o meu parto estava previsto para ser um parto normal, como eu compartilhei com vocês aqui todos os vídeos, desde o vídeo que eu compartilhei eu descobrindo a gravidez. Eu me preparei a gravidez inteira para ter um parto normal. Fiz todos os exercícios, caminhei, vocês acompanharam tudo aqui, viram, né? Conforme as minhas ultrassons, os exames que eu fiz, nada tava falando que eu não poderia ter um parto normal, tava tudo certinho. Eu completava as minhas semanas de terça-feira, porém a minha última menstruação foi numa quinta-feira. A minha contagem era de quinta-feira as minhas semanas e na contagem da médica era de terça-feira, conforme as ultrações. Se a gente for pela minha contagem de quinta-feira, o Kael nasceu com 40 semanas certinha, porque na sexta-feira ele nasceu. Se for contar pela contagem da médica de terça, ele nasceu com 40 semanas e 3 dias. Então vamos lá, eu tava fazendo as minhas consultas, né, pré-natais, e na minha última consulta com 40 semanas, que foi na terça-feira, na mesma semana que ele nasceu, a médica deu a cartinha para eu começar a fazer o cardiotoco, que a partir das 40 semanas tem que fazer um acompanhamento mais de perto para ver se o bebê aguenta ficar mais um tempinho na barriga, se tá tudo certo. E eu fui na minha primeira cardiotoco, que foi numa quarta-feira, o Gustavo foi comigo, eu fui na maternidade, e aí deu tudo certo, o coraçãozinho dele tava tudo certo, os exames tava tudo certo, não tinha nada de anormal. O médico falou pra mim que meu corpo estava preparadíssimo já para um parto normal. Eu tava com 2 centímetros de dilatação na quarta-feira que eu fui fazer o cardiotoco. E isso na mesma semana que o Caio nasceu. Eu fui na quarta-feira, ele nasceu na sexta-feira da mesma semana. E aí o médico me deixou sair de lá super animada, que ele falou que eu tava com 2 centímetros já e tal. E aí, de quarta-feira pra frente, eu peguei mais firme ainda nos exercícios. E aqui no condomínio onde eu moro tem bastante escada. E eu comecei a subir e descer essas escadas. Todo dia eu ia ficar subindo, descendo. Ficava caminhando, dançando. Peguei firme nos exercícios. E eu tava sentindo que o parto tava perto. Porque eu já tava sentindo meu corpo bem estranho. Eu já tava sentindo meu corpo bem diferente. Que vai chegando perto do dia, a gente sente, né? Eu ouvi algumas pessoas falar isso e é verdade, vai chegando perto do dia de nascer, a gente começa a sentir algumas coisas diferentes e eu sentia que estava bem próximo. Esse acompanhamento de cardiotoco após as 40 semanas, você vai um dia sim, um dia não. Como eu fui na quarta-feira, estava marcado para eu ir na sexta-feira novamente, que passou quinta, eu não fui na quinta, eu iria na sexta, um dia sim, um dia não. E na sexta-feira, o que aconteceu? Eu tinha que fazer o cardiotoco, só que o Kael resolveu nascer na sexta-feira, no mesmo dia que eu tinha o cardiotoco. Na quinta-feira à noite, eu já comecei a sentir algumas coisas estranhas. Na quinta-feira, eu acho que era 10 horas da noite, eu comecei a ter bastante contração. E elas chegaram a começar, pegou um ritmo minhas contrações. Eu lembro que ficou de 13 em 13 minutos. E ficava certinho, eu comecei a contar no aplicativo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o aplicativo aqui que eu tava contando as minhas contrações. E pegou ritmo, começou certinho, de 13 em 13 minutos. E aí eu tinha certeza que eu ia entrar em trabalho de parto, só que aí durou acho que uns 20, 30 minutos e passou. E aí na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, era 5 horas da manhã, eu tava dormindo e eu despertei sozinha. 5 horas da manhã, acordei sozinha com dor nas costas. Uma dorzinha bem chata na lombar aqui. Eu achei que eu tava com dor nas costas porque eu tinha dormido errado, tinha dormido torta, né? Porque na gestação a gente dorme toda torta, então eu já tava acostumada a ter dor nas costas por dormir de qualquer jeito, né? E aí eu levantei, pensei, eu vou levantar um pouquinho pra ver se passa. Mas na verdade a minha dor nas costas não era de mau jeito de dormir, era o trabalho de parto que tava começando. E aí eu senti a dorzinha nas costas e foi muito rápido, assim, eu acordei, era 5 horas que essa dor saiu da cama. Eu acho que quando foi umas 5h20 mais ou menos, eu já comecei a sentir dor. E a dor, ela vai subindo assim, ó, e é bem rápido, é uma coisa muito rápida. E aí eu chamei o Gustavo, falei pra ele, levanta, porque eu acho que eu tô passando mal, eu devo estar entrando em trabalho de parto. E aí eu lembrei que eu tava fazendo umas pesquisas, como eu nunca tive parto, nunca tive bebê, nunca fui mãe, eu ficava meio perdida com as minhas contrações, se era trabalho de parto ou não.
E aí eu pesquisando, eu lembrei de uma médica que tinha falado pra mim que quando começar as contrações com dor, pra tomar um banho quente, porque se for contração mesmo de trabalho de parto, a dor vai piorar e vai aumentar a intensidade. Agora, se não for trabalho de parto, vai passar. E aí passou, eu fui pro banheiro, tomei um banho bem quente, e aí eu achei que eu pensei, acho que não deve ser trabalho de parto. E nisso eu já tava bem nervosa, gente, porque a médica falou que com 41 semanas ela ia induzir o parto, e eu tava com muito medo de induzir o parto, porque eu fiz umas pesquisas, eu procurei saber sobre, e eu vi que parto induzido é muito difícil, porque é muito demorado, né? Alguns casos que é rapidinho, que induz e nasce rapidinho, mas a maioria dos casos é bem demorado, a gente sofre bastante, porque coloca um comprimido, espera um tempo, coloca outro, vai abrindo aos pouquinhos. E eu vi muita gente que sofreu com parto induzido, e eu já tava assim desesperada, porque eu não queria induzir o parto, tava com muito medo. E aí as minhas contrações sumiram. Eu acho que era umas 6h30 da manhã, mais ou menos. A gente tomou café da manhã, e aí ele resolveu ficar comigo nessa sexta-feira, porque a gente ficou com medo, né, de eu ficar sozinha em casa, tal, com essas dores. Só que aí, lembra que eu falei pra vocês que na sexta-feira eu tinha cardiotoco pra fazer? Tava marcado pra 7 horas da manhã meu cardiotoco, eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. E nisso eu não tava com dor mais. E aí eu fui pra fazer, tanto é que se não fosse o cardiotoco, eu não ia na maternidade, porque eu não tava com dor. Provavelmente a minha bolsa ia estourar aqui em casa, eu tenho certeza. E aí eu fui. Chegou lá, a hora que eu fui passar na triagem pra dar meus documentos, já começou uma dorzinha. Aí eu dei uma respirada, bebi uma água e tal, e nisso tinha umas 3 grávidas na minha frente, esperando pra fazer. Eu acho que tinha umas 2, 3 grávidas. E aí eu fiquei esperando me chamar, e nesse tempo que eu fiquei esperando me chamar, eu comecei a ter contração ritmada. E aí a contração começou a vir muito forte. Como vocês viram no vídeo do parto, aquela parte que o Gustavo filma que eu tô com dor agachando, eu tava esperando pra ser chamada. Mas não porque eu fui lá por causa do trabalho de parto, eu tava esperando o cardiotoco, o exame que tava marcado. Só que aí, por coincidência, eu já tava na maternidade, comecei a entrar em trabalho de parto, começou uma dor muito forte. E eu não consegui ficar nas cadeiras mais esperando me chamar, comecei lá fora, andar igual uma doida, ficava andando, agachando. E nesse espaço de tempo que eu fiquei esperando pra me chamar, eu comecei a dilatar muito rápido. Eu acho que foi porque quando vinha a dor, eu abaixava e ficava meio que fazendo uns movimentos abaixados. Mas eu fazia isso não por causa da dilatação, eu fiz por causa que diminuía a dor, eu conseguia aguentar a dor mais tranquila, assim, vamos dizer, né? A dor ficava menos intensa. E aí depois a enfermeira falou pra mim que isso de agachar ajuda a dilatar mais rápido. Então acho que foi isso que acelerou meu trabalho de parto, porque cada dor que vinha, eu abaixava e ficava tipo como você fica... Eu ficava tipo agarrava em alguma coisa que tava na minha frente e ficava igual um sapinho assim, fazendo assim pra baixo, sabe? E depois a enfermeira falou pra mim que isso ajuda a dilatar mais rápido. A hora que a médica me chamou, que chegou minha vez, eu fiquei assim, eu não acreditei, nem eu, Gustavo. O Gustavo disse que até chegou a cair uma lágrima do olho dele. Chegou minha vez e tal, e aí era triagem, não era pra fazer, não era porque eu tava em trabalho de parto. E aí eu comentei que eu tava com dor, eu falei assim, doutor, eu tô com muita dor. E aí ela falou assim, vamos ver, ela falou, vamos fazer exame de toque pra ver se você tá com contração de treinamento ou trabalho de parto. Mas ela fez assim, sabe, assim, só pra conferir, porque eu falei que tava com dor. E a hora que ela fez o exame de toque, ela olhou pra cara da outra e falou assim, já tá com 6/7. Ela falou, pode tirar a roupa dela e subir pra internar. Aí eu olhei pra cara da doutora, assim, aí eu olhei pra cara do Gustavo, o Gustavo fez uma carinha meio de choro, assim, sabe? Quando eu não acreditei, eu pensei, gente, como assim? Eu tô com quase paparia aqui. Eu não acreditei que eu já tava com 7 centímetros de dilatação, porque a minha dor não tava tão forte. E eu vi alguns relatos de parto, algumas pessoas falando que chegou na maternidade com 3 centímetros e tava morrendo de dor. E como que eu tava com 7 centímetros, eu não tava com essa dor toda. Porque na minha cabeça, com 7 centímetros, eu estaria com uma dor insuportável, eu estaria gritando, sei lá. E eu tava até que tranquila, como vocês viram no vídeo do parto. Aquela parte que o Gustavo fala das roupinhas, a parte que ele fala assim, que ele fala, não dá pra acreditar que eu quero tapar na seca, eu já tô com a roupinha. Ali eu já tava com 7 centímetros, eu tava bastante incomodada, eu tava sentindo mais uma pressão lá embaixo, assim. Eu acho que era ele querendo sair, eu tava sentindo uma pressão. E aí, rapidinho, ela já trouxe aquele aventalzinho branco, já tirei minha roupa, ela deu pro Gustavo levar. Ela já pediu pro Gustavo assinar a internação, tem que assinar um monte de papel lá. E aí, buscar as coisinhas dele, as roupinhas. Sorte que o Gustavo falou pra mim levar, porque eu não ia levar, porque como eu não tava mais com dor,
eu ia só na consulta, né? O Gustavo falou, não, vamos deixar no carro as coisinhas dele, porque se acontecer de uma hora ou outra, pelo menos as coisas dele já tá no carro. Sorte que o Gustavo deixou tudo arrumadinho. E aí eu fiquei um tempinho esperando lá pra subir, porque tava esperando vagar um quarto lá, né? Que os quartos estavam bem cheios. E aí eles estavam esperando uma vaga, né? Um quarto lá. E aí tem que esperar eles limpar e tal. E eu fiquei esse tempinho esperando. Não demorou muito. Eu acho que já era umas 9 horas da manhã, se eu não me engano, que eu subi pra sala de parto. E aí eu subi 9 horas pra sala de parto. Uma sala, como vocês viram. Se vocês não assistiram o vídeo do parto, vou deixar na descrição pra vocês assistir. Vai lá assistir pra vocês verem a sala. Uma sala, pelo menos na minha cidade, né? O SUS aqui, a maternidade é muito boa. A maternidade aqui da minha cidade eu não tenho o que falar, gente. Parece atendimento particular, pelo menos pra mim foi assim. A sala, assim, uma sala toda equipada. Tinha bola de fazer o pilates, tinha chuveiro, tinha uma piscina pra você, se você quisesse ter o parto na piscina. Inclusive eu tentei também. Tinha de tudo, assim, a sala bem arrumadinha, toda equipadinha, bem limpa, sabe? E eu tive a sorte também, no dia do meu parto, eu peguei umas enfermeiras, gente, que, olha, fez toda a diferença pra mim naquele dia. Eu tenho até vontade de chorar quando eu falo delas. Eu vou tentar continuar esse vídeo, eu vou tentar gravar sem chorar. Eu já sabia que eu ia chorar nesse vídeo. O carinho que elas teve comigo foi tanto, gente, que antes de eu ter alta, elas me procuraram, elas fizeram uma cartinha pra mim. Porque quando eu entrei em trabalho de parto, eu falei pra elas que eu queria muito um parto normal. E elas perguntou, eu conversei, falei algumas coisas pra elas. Então elas fizeram uma cartinha pra mim. O nome delas é Fabiana e Joyce. Olha que coisa mais linda. Elas me procuraram antes de eu ter alta. Elas colocaram o pezinho do Kael aqui, ó. O nome dele de canetinha. Colocaram todas as informações aqui, né? O começo, falando quantos centímetros. Eu vou ficar chorando. E colocaram umas mensagens muito lindas aqui pra mim sobre o parto cesárea. Escreveram, inclusive, algumas palavras pro Gustavo também, ó. Escreveram algumas coisas aqui. E aqui o nome de toda a equipe que tava lá no dia. E aí o meu trabalho de parto começou 9 horas da manhã. Na verdade, começou antes, né? Que as minhas dores já começou... Acho que era umas 8, 7 e meia. Era umas 7 e meia, mais ou menos, começou as minhas dores. Vou contar pelas dores que eu comecei a sentir quando eu comecei a dilatar já. Começou, era 7 e meia da manhã. Eu fiquei até 5 horas da tarde, que foi quando ele nasceu. 9 horas eu subi pra sala de parto. E aí fiquei a manhã inteira fazendo exercício lá na sala mesmo, na bola lá. Fui pro chuveiro, fiquei um tempão. E isso sentindo dor o tempo todo, as contrações vindo o tempo todo. Mas eu aguentei firme. E aí quando foi meio-dia, eu almocei, eles trouxeram uma marmita lá do hospital e tal. E aí, uma coisa que eu tinha me enganado. Eu achei que a minha bolsa tinha estourado 2 horas da tarde. Mas aí depois eu fui rever os vídeos aqui que o Gustavo gravou no celular dele, eu tava vendo e fui vendo os horários. Na verdade, a minha bolsa estourou era meio-dia, que foi logo depois que eu almocei. Que eu lembro que o Gustavo voltou, ele tinha saído pra comer também. Ele voltou, passou um pouquinho, e aí quando vinham as contrações, eu agachava e ficava remoendo de dor. Eu ficava me contorcendo de dor, agachando e fazendo assim, como eu falei pra vocês. E aí, numa dessas contrações, veio muito forte. E eu lembro que eu falei pro Gustavo, falei, eu não consigo mais ficar em pé, eu preciso ficar deitada. E foi nessa hora, eu senti uma coisa muito estranha, assim, dentro de mim. E foi na mesma hora, eu deitei assim, a hora que eu deitei, passou uns segundos, eu escutei um barulho, fez tipo um ploque assim, e eu senti uma coisa bem quente escorrendo nas pernas. E aí eu olhei e tava tudo molhado. E aí o Gustavo foi, chamou elas ficavam assim, né, gente, elas ficam na frente da sala ali no corredor mesmo. Elas não estavam dentro da sala comigo, mas estavam ali na frente, então era 2 segundos pra ela entrar na sala. Gustavo foi, ela logo entrou na sala. E aí ela começou a preparar as coisas, porque até então ela não tinha preparado as coisas pra receber o Kael, que é aquele negocinho que ele fica com os panos, com a tesourinha pra cortar o cordãozinho e tal. E ela já começou a preparar rapidão. E eu lembro que eu fiquei pelada, mas eu não lembro por quê. Eu acho que foi na hora da dor, eu comecei a sentir muita dor e eu arranquei toda a roupa, eu arranquei o aventalzinho que fica, aquele vestidinho aventalzinho que fica de hospital. Eu lembro que depois que a minha bolsa estourou, as dores começou a vir muito, muito forte. Eu só lembro de ter ficado pelada. Eu arranquei e ela veio com um pano pra colocar no meu seio, assim, um pano, né?
Eu lembro que ela falou, coloca o pano pra você não ficar muito exposta. Eu só lembro disso. Aí eu falei pra ela, eu não ligo. Tipo assim, porque só tinha mulher lá e o Gustavo na sala, né? A sala só tava gente. E aí eu falei pra ela, não, eu não ligo. E aí eu fiquei pelada mesmo desse tempo todo até 5 horas. Porque eu tava com muita dor e eu tava agoniada de ficar com roupa. E aí ela falou, vou fazer o exame de toque pra ver. E aí ela fez o exame de toque, tinha evoluído 1 centímetro. Eu tava com 8 centímetros já. Ele tava praticamente quase nascendo. E aí eu fiquei empurrando. E nisso, ela colocou eu na banheira, ela foi lá, ela falou, você quer ir na banheira? Ela falou, vai te ajudar a diminuir um pouquinho as dores e pode ser que ele nasça mais rápido, né? E aí ela deixou a água bem quentinha lá numa piscininha que tem lá, deixou a água bem quentinha, me colocou lá, levou a caixinha de som pro banheiro, deixou bem escurinho lá com a caixinha de som, colocou uma cadeira pro Gustavo sentar, o Gustavo ficou sentado lá do lado da piscininha comigo, e ali eu fiquei um tempão, e ali foi onde as dores foi mais forte ainda, por causa da água, que eu tava debaixo da água, começou a vir mais forte as contrações, e eu não lembro de muita coisa, gente, desses momentos. Desse momento da banheira, eu lembro que eu ficava me retorcendo muito, eu pegava minha mão assim, ó, eu ficava apertando a minha própria mão assim, e o Gustavo ficava, tadinho, o Gustavo falou que eu apertava a mão dele muito forte quando vinham as contrações. Eu não gritei, eu não chegava a gritar, mas eu ficava agonizando assim, sabe? Eu ficava, tipo, me apertando toda, assim, apertava a mão do Gustavo quando vinha a contração, porque tava muito forte. E nisso eu tava com 8 centímetros de dilatação. E aí, quando foi 2 horas da tarde, ela veio conferir, ela já tava vindo o tempo todo, mas eu lembro que acho que era mais ou menos 2 horas da tarde que ela veio, ela falou assim pra mim, o que você tá sentindo? E aí eu falei que eu tava só com muita dor e sentindo uma pressão lá embaixo. Ela falou assim, eu não vou falar o que você vai sentir pra não induzir você como posso dizer assim, pra não induzir eu falar que tô sentindo. Ela falou, quando você sentir, você me fala, quando você sentir algumas coisas que vai começar a acontecer. E aí acho que foi a vontade de fazer cocô, eu comecei a sentir na banheira. É uma vontade, assim, não é vontade de fazer cocô, uma vontade de fazer força, na verdade, o que eu senti. Eu tinha vontade de empurrar, e é uma coisa natural do corpo, não é eu tinha vontade, é meu corpo sozinho, começava a querer fazer força, e eu era obrigada a fazer, mas é uma sensação muito estranha. Aí foi onde ela falou assim, ele vai nascer. Ela já me levou de novo pra cama, e aí eu coloquei minhas pernas lá apoiada, aberta, e aí assim, ela não me obrigou a fazer nenhuma posição, e todos os jeitos que eu tentei, ela sempre perguntava, ó, você quer fazer isso? Você quer sentar assim? Como você quer ficar? Como é melhor pra você? O tempo todo ela perguntava o que era melhor pra mim. Eu não sofri nenhuma violência, gente, graças a Deus, não sofri nada. E as duas me trataram muito bem, gente. Eu acho que fui atendida melhor que hospital particular, eu acho que se for ver. E aí a minha primeira força que eu fiz foi na cama, só que antes ela fez o exame de toque, antes de eu começar a fazer as forças. Ela esperou a minha contração passar e fez o exame de toque. E já tava com 10 centímetros. Ela falou, você já tá com dilatação total. E ela falou, só falta ele sair agora, só falta a gente empurrar, você já tá com dilatação total. Ela falou, inclusive, a cabecinha dele já tá aparecendo. E aí aconteceu um negócio muito engraçado, que ela falou pro Gustavo olhar. Ela falou, na verdade ela me perguntou, ela falou assim, ele pode olhar? Eu falei, não, porque eu tava com muita dor. Aí depois o Gustavo, assim, ficou meio assim. Aí ela falou, tá bom, ela respeitou. Aí depois a hora que a dor passou, e aí eu falei, não, pode ir lá ver, Gustavo, porque quando eu tava com dor, eu não gostava de conversar. E se alguém me perguntasse alguma coisa, eu nem respondia, porque eu não conseguia falar. Inclusive, depois eu falei isso pra ela, falei, olha, às vezes eu não vou responder porque eu não consigo falar. E aí eu esperava a contração passar pra poder falar. Aí eu falei pro Gustavo, não, pode ver. Aí ela falou, faz a força pra ele ver. Aí eu fiz uma força, o Gustavo falou que viu os cabelinhos dele aparecendo lá. E aí ele já tava praticamente ali, gente, só faltava terminar de passar mesmo isso daqui dele pra terminar de nascer. E aí eu fiquei até 5 horas da tarde tentando empurrar ele. Foi muito sofrimento, foi muita dor, muito sofrimento. Eu tentei de todas as posições que vocês imaginar. Eu fiquei de 4 apoios, tentei na banquetinha lá, tentei ser deitada lá com as pernas apoiadas abertas, tentei de lado também, gente, todas as posições que vocês imaginar eu tentei. Inclusive, a hora que começou a chegar assim, perto das 5 horas da tarde, eu tava me sentindo muito mal, parecia que eu ia desmaiar, eu tava muito fraca já.
Eu tava toda suada, tava assim, eu tava me sentindo muito mal, assim, eu tava sentindo uma coisa muito ruim. Eu tava sentindo que parece que meu corpo não tava aguentando mais, só que mesmo assim eu tava fazendo força ainda. Na hora que as contrações vinham, eu segurava, ou era na mão dela, da Fabiana, ou na mão da Joyce, ou era na mão do Gustavo. E aí, inclusive, na mão da Fabiana, teve uma hora que ela falou pra mim, ela falou, nossa, ela falou, segura assim, porque eu tava segurando assim na mão dela, e eu tava marcando a mão dela de tanta força. Aí ela te colocou minha mão, ela falou, segura assim, senão você vai machucar minha mão. Essas últimas horas foi muito sofrimento. E aí, perto das 5 horas, ela viu que tava demorando muito, ela foi e chamou uma médica lá. Aí a médica veio, olhou, tal, elas cochicharam, não falaram nada assim, que eu entendesse. Elas não falaram assim de forma que a gente entendesse, elas usam meio que código, a forma delas falar, posição 0, não sei o que, umas coisas assim. E eu já comecei a achar estranho, né? Eu já vi que tinha alguma coisa estranha. Porque eu pensei, se ele já tá ali embaixo, já saindo, e eu tô fazendo força e não tá indo, alguma coisa tem. E aí ficaram cochichando lá. Depois passou uns minutinhos, foram chamar outro médico. Foi chamar outro médico pra ver de novo. E aí ele falou pra mim, olha, eu vou fazer exame de toque em você. Eu falei pra ele, espera um pouquinho, porque eu tô com dor agora. Aí ele esperou, só que esse médico, ele era bem alto, grandão assim. E a mão dele era maior que das médicas, das enfermeiras, né? E aí, esse exame de toque doeu. De todos os exames de toque que eu fiz, gente, nenhum doeu. Mas esse do médico doeu. E eu acho que é por isso que muita gente fala que sente dor no exame de toque. Eu acho que é pela mão da pessoa que tá fazendo. Porque aí até então eram as enfermeiras que estavam fazendo em mim. Então, mulher tem a mão menor, né? Mais delicada. E eu lembro que ele era bem grande, assim, bem forte. E aí eu falei pra ele, agora você pode fazer, eu não tô com dor. E aí, a hora que ele colocou assim, nossa, eu lembro que eu segurei na cama, assim, e me contorci toda. Eu acho que doeu mais que a contração, gente. E aí doeu demais, porque além dele enfiar a mão, ele ficou fazendo assim, ele ficou vendo o bebê, colocou, acho que ele tentou apalpar a cabecinha dele, sabe? E ficou meio que mexendo, e doeu muito. Aí nisso ali ele já falou pra mim, ele falou, olha, a gente tá te levando pra sala de cirurgia, você vai fazer uma cesárea, porque o seu bebê não tá em posição pra nascer normal. Ele falou lá a posição que é, mas como eu falei, eles usam uns códigos pra falar. Acho que, se eu não me engano, é posição 0 que ele estava falando, não lembro, posição S, alguma coisa assim. É que na hora eu tava muito atordoada, eu tava com muita dor, gente, eu não lembro de muita coisa. E aí, nessa mesma hora, eu olhei pro Gustavo, assim, a gente olhou pra ele, eu falei, tudo bem. E aí já me colocaram passaram pra outra maca, que tava a maca de cirurgia do lado já. Já começaram colocar roupa em mim, as coisas, me arrumar certinho. E aí nesse tempo foi muito rápido. O Caio nasceu às 5h12. Já me levaram pra sala de cirurgia. Foi muito rápido, gente. Já começou a chegar um monte de gente. E aí, chegando na sala de cirurgia, quando eu achei que as coisas estavam... que os momentos difíceis eu tava passando, veio outra pedrada em cima de mim quando eu cheguei na sala de cirurgia. Porque quando é uma cesárea marcada é diferente, você só fica lá para ele aplicar anestesia, você deita e eles tiram o bebê. No meu caso, eu tava em trabalho de parto quando eu fui pra cesárea, então eu tava tendo contração uma atrás da outra. Inclusive, quando ele estava me levando desse tempo da sala de parto ao centro cirúrgico, eu tava empurrando ainda, eu tava com contração. Mas eu tava empurrando não porque eu queria, meu corpo sozinho. Eu tava indo pra sala e empurrando ainda em trabalho de parto. E aí, quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu tive que tomar anestesia. E aí, gente, eu achei que eu já tinha passado as dores, mas aí veio outra dor insuportável, que ele pediu pra mim ficar sentada. E eu falei pra ele, eu tô em trabalho de parto, eu tô tendo contração. E quando a gente tá tendo contração, o corpo da gente é involuntário, tipo assim, é como se eu não estivesse mandando no meu corpo, eu não tinha a posição que eu queria ficar, era meu corpo meio que sozinho, o jeito que eu conseguia ficar, não sei se vocês entendem. E aí ele falou, você não consegue sentar? Eu falei, eu não consigo. O anestesista falou, ela precisa tomar anestesia, preciso de 2 enfermeiras aqui. E aí, gente do céu, eu sei que eu fiquei assim, meio assim, elas me levantaram, e uma pegou minhas 2 mãos aqui pra frente e a outra veio aqui. E aí uma me puxou pra frente e a outra empurrou minhas costas, porque pra tomar você tem que ficar assim, né? Bem curvadinha e quietinha. E eu não conseguia ficar quietinha e curvada. E elas foram pra me ajudar. Pera aí que o Caio acordou. A coisinha aqui, ó. Ele tá com o cabelinho tudo espetado, que ele tava dormindo, ele acordou chorando. Olha lá, você...
Ó, gente. A coisinha fofa. Ih, vou ter que dar mamar pra ele. E aí ele nasceu... Ó, porque eu não gravo vídeo. Ó, porque não dá pra gravar vídeo, gente, ó. E aí, então, ele nasceu 5/12, dia 22 de julho. E aí eu consegui, depois que as enfermeiras me ajudaram, eu consegui tomar anestesia. E eu lembro que eu até agradeci o médico, o anestesista, que na hora foi um alívio tão grande. Eu deitei assim, sabe, parecia que eu tava chegando no céu, gente. Foi uma coisa tão gostosa. E aí, rapidinho, na Caio nasceu, era 5/12, já tiraram ele rapidinho. E aí a enfermeira trouxe ele um pouquinho pra mim ver, ele ficou um pouquinho perto de mim. E o Gustavo ficou com ele no colo, que pegou ele e tal, porque eu não consegui pegar ele no colo. Depois o Gustavo teve que ficar segurando ele no meu peito também pra amamentar, porque eu tive que ficar deitada. E ele começou a chorar, querer mamar. O Gustavo segurou ele no meu peito pra ele mamar. E foi um dia muito especial, um dia que eu nunca vou esquecer. Apesar de ter sido cesárea, né, como eu falei pra vocês, eu queria muito ter tido um parto normal. Inclusive, algumas semanas depois do meu parto, teve um dia que eu chorei bastante. Conversei com o Gustavo, porque eu não vou mentir, eu fiquei meio chateada por não ter tido um parto normal, que eu queria muito. Mas aí depois passou, eu entendi que as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E naquela hora... Ele tá chupando o dedo. E naquela hora teria que ser um parto cesárea pra ele poder nascer, né, gente? Nascer com segurança e não acontecer nada com ele. Ah, e sobre as filmagens e fotos também. O Gustavo fez filmagem, fez foto. Ninguém falou nada. Lá quando eu tava no trabalho de parto, lá com essas duas enfermeiras que eu falei. Essas duas enfermeiras que eu falei pra vocês... Ela falou que eu poderia filmar. Ela falou assim, ó, mas se alguém perguntar, você não fala que eu falei isso. Mas ela falou que ia deixar a gente filmar, tirar foto. Mas tem algumas filmagens que eu não coloquei no vídeo do parto, porque eu acho que invade muito a minha privacidade, assim, algumas imagens. Eu não coloquei alguns vídeos. Mas eu tenho tudo registrado. Ele tá chupando o dedo. E foi um dia muito especial. Já vou dar... Deixa a mãe terminar. Tá chupando o dedo, ele quer mamar. Deixa aqui nos comentários se vocês passaram alguma coisa parecida com o que eu falei aqui. Se inscreve no canal pra gente bater os 10 mil inscritos. Não chora, amor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ó, chupando o dedo, gente, ó. Ó.